Comentários. Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O meia Rodriguinho ganhou mais uma oportunidade como titular do São Paulo na derrota por 1-0 para o Cruzeiro no último sábado no Mineirão. Mesmo com o revés, o jovem voltou a mostrar evolução sob o comando de Hernan Crespo, que tem dado confiança ao atleta. Em coletiva após o duelo, o treinador argentino destacou a seriedade do garoto em campo e o empenho nos treinos. Fico muito contente pela evolução de Rodriguinho, porque ele trabalha muito, está fazendo as coisas muito bem, estou contente por ele, afirmou. Crespo ainda lembrou da previsão feita por Rogério Ceni em 2022, quando o ídolo tricolor já havia exaltado o potencial do meia. Sou muito contente que ele possa confirmar as verdades que o Ceni falou. Temos que dar confiança a ele, disse o treinador. Na época em que comandava o São Paulo, Ceni não poupou elogios ao meia revelado em Cotia. Rodriguinho é um jogador que vai jogar no São Paulo. Escutem o que estou falando. Ele tem futuro e é um bom menino, destacou o ex-treinador em julho de 2022. Contra o Cruzeiro, os números reforçam a boa fase do jogador. Segundo o SofaScore, Rodriguinho concluiu 88% dos passes que tentou, acertou 2 dribles, deu 2 passes decisivos e finalizou 2 vezes com perigo. Ao lado do goleiro Rafael, foi um dos destaques do time. Na temporada, sob o comando de Crespo, Rodriguinho soma 11 partidas, 6 delas como titular, além de 2 assistências. No geral, já são 20 jogos e 1 gol em 2025, números que confirmam o espaço que o meia tem conquistado. O treinador argentino tem apostado na base tricolor para lidar com os desfalques. Contra o Cruzeiro, além de Rodriguinho, Pablo Maia e Patrick também começaram jogando. Crespo ressaltou que dar rodagem a jovens em jogos de pressão é fundamental para o futuro. Eles merecem, trabalham muito bem. Temos que apenas passar confiança para eles, para que possam demonstrar que merecem. Muitos atletas querem vir para o São Paulo, não é fácil competir, mas eles estão preparados, avaliou o técnico. O revés em Belo Horizonte encerrou uma sequência de 8 jogos de invencibilidade do tricolor no Brasileirão Betano, mas a postura da equipe e a valorização da base deixaram pontos positivos. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de... Desfalques que podem chegar a um time inteiro, e ainda entre os desfalques você tem Arboleda, Lucas Moura, Oscar, você tem 10 desfalques no time do São Paulo, e aí você tem que encontrar alternativas, e eu gosto muito, ô Glenda, gosto muito, mas muito mesmo, do Hernan Crespo. Sabe por quê? Porque eu não vejo esse cara reclamar. Eu não vejo esse cara chegar o tempo inteiro e ir para entrevista coletiva e dizer, pô, o meu departamento médico parece hospital público, tá totalmente lotado, o tempo inteiro tá lotado, a enfermaria tem 63 leitos lá e todos estão completamente tomados, ou seja, ele encontra alternativas, ele busca entender o que dá para fazer e ontem... O time do São Paulo jogou bem. Então, e quando você joga bem, o técnico tem mérito, né? É impressionante, você estava falando sobre isso, a gente vai ver o boletim aqui do jogo rapidamente, mas antes, falar só uma coisa. Sabe o que o São Paulo está tendo? Padrão tático. Não, tem, sai um, tem. Entra outro e você vê que o São Paulo, essa engrenagem tem continua saído bastante funcionando. Gente. Então, saiu o time quase inteiro e essa engrenagem está funcionando. E no Mineirão, o São Paulo até que não, né? Atuou bem pra caramba, mas não conseguiu superar o Cruzeiro, que pulou para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas a gente tem que lembrar que o Palmeiras joga hoje e joga contra o Corinthians. Aqui no Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro confirmou a boa fase e conquistou sua 3ª vitória consecutiva. A 2ª pelo Campeonato Brasileiro e no meio de semana já havia vencido o Atlético pela Copa do Brasil. Mas olha, foi um jogo muito duro, o São Paulo vendeu caro a derrota, foi superior no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo voltou incisivo, ousado, mas foi o Cruzeiro que resolveu a partida na bola parada em um golaço do Matheus Pereira, o primeiro de falta dele com a camisa celeste. Depois disso, o Cruzeiro cresceu na partida, goleiro Rafael fez alguns milagres e no final o Crespo empilhou atacantes e foi pro tudo ou nada, mas parou em Cássio, nesta cabeçada do Rodriguinho, que o gigante celeste fez uma defesaça e ficou nisso. 1-0 para o Cruzeiro, resultado que põe fim na invencibilidade de 8 jogos do tricolor com Crespo no Campeonato Brasileiro.
É justo o resultado, porque é sempre justo quem marca, mas foi um grande adversário, principalmente na primeira parte, um São Paulo diferente daqueles que apanhamos na terceira rodada, uma equipa muito mais forte, muito mais organizada, e o Crespo está de parabéns. Acho que o time jogou muito bem. Falar neste momento o que falta, que não falta. Eu cheguei com as mudanças, coloquei dinheiro, coloquei Tapia, coloquei Henrique para tentar refazer algo, para criar. Mas acho que o time se comportou muito bem. É normal que quando o resultado não é aquilo que a gente merece, talvez faltava aqui, sim, vamos, talvez coisas faltam, mas também coisas o time logrou e criou. Mas o interessante é que você toca num ponto legal, que é o seguinte: o São Paulo tem padrão de jogo. Tem. O São Paulo, desde que o Crespo chegou, e eu tinha dúvida, e eu quero fazer um meia-culpa aqui, porque eu tinha dúvida sobre a qualidade do Crespo. E aí eu fui apurar muita coisa que você não vê porque não pode assistir treino, que você não sabe porque não pode estar dentro do vestiário. E é impressionante. Jogadores que falaram com pessoas que eu confio, jogadores que vivem o dia a dia, que viviam o dia a dia do Zubeldia, eles conseguiram fazer uma modificação e me mostrar 3 jogadores, ou seja, uma informação bastante interessante, relevante, né? Porque o Zubeldia tinha muita intensidade, era um cara que cobrava muito, treinamentos muito intensos, tal, mas era um cara mais distante do grupo. Ele era pilhado para cobrar, pilhado para dar treino, tinha capacidade de fazer treinamentos muito intensos, isso era bem interessante, só que distante do grupo, sabe? Distante do grupo. Isso é uma coisa que você sabe melhor que eu. Não se envolvia tanto. Não se envolvia, não participava do dia a dia mais próximo do jogador. Da brincadeira de roda. E do problema da roda, do problema daquele determinado jogador, da ideia daquele determinado grupo. Ele era muito distante, intenso, cobrava, pedia, vibrava, mas não participava. O Crespo, ele tem treinamentos muito competentes, coisa que eu achei que não era a verdade, porque eu tinha sido Você acha que o Crespo melhorou muito da primeira passagem dele? Mas muito. Primeiro que o Crespo já não era tão ruim na primeira. Eu que fui, talvez tenham me dito que ele não era tão bom e eu acreditei. E ele não era tão ruim quanto eu imaginava que ele era. Ponto 1. E depois ele evoluiu. As pessoas evoluem profissionalmente, não, Glenn? Então, o Crespo evoluiu profissionalmente e as informações são ótimas, porque ele treina as situações de jogo, ele gosta do modelo, ele começa mesmo, olha, nós estamos com um problema e nós precisamos encontrar a solução para o problema. Qual é o problema? Nós temos 10 pessoas do departamento médico. Então, se a gente não tiver um padrão de jogo, nós estamos mortos. Por quê? Eu não posso depender do Lucas, eu não posso depender do Oscar, eu não posso depender do Caleri, a minha defesa não pode depender do Arboleda, então eu tenho que ter padrão. Eu tenho que ter padrão para a defesa, vai ser 3 zagueiros, eu tenho que ter padrão para o meio, meu meio vai jogar assim, eu tenho que ter padrão para o ataque. Joga o Caleri, joga o André Silva ou quem seja. Então ele deu o padrão. Ele deu o padrão. Treinou o padrão, que é mais interessante. Treinou o padrão. E aí, claro, se você troca as peças, você pode evoluir no padrão, mas você não perde aquilo que é a organização. Então o Crespo tem muito mérito, apesar da derrota de ontem. E outra coisa, acho que o São Paulo está muito mais veloz do que o São Paulo do Zubeldia, por exemplo. As trocas muito mais rápidas, é como se todo mundo tivesse muito mais atento em campo, entendeu? Esperando, a bola pode chegar aqui em qualquer canto. Se eu tiver bem posicionado, a bola pode vir até a mim. O que acontece é o seguinte, como ele joga um time organizado... Acho muito mais rápido, as jogadas estão muito mais rápidas. E o que acontece? Se você observar, o toque de bola dos jogadores do São Paulo também está mais rápido. Exato. Então a bola está chegando mais rápido do meio para frente, da defesa para o meio. Isso é treino. Isso é treino, mas você precisa de qualidade, porque senão a bola do perna de pau vai bater na canela, entendeu? O cara toca mais rápido a bola, ela vai bater na canela. Vai bater na canela. Não toca mais rápido assim, não. Mas é fato, esse time do São Paulo evoluiu muito, mas a gente tem que destacar também o Cruzeiro. O Cruzeiro mereceu a vitória. Tem muita gente dizendo, mas o São Paulo foi melhor, São Paulo com 61% de posse de bola, São Paulo chutou 12 bolas em gol, 7 foram no alvo, São Paulo poderia
ter merecido o empate? Não. O Rafael trabalhou pra caramba. Três grandes defesas. Três grandes defesas. Um jogo onde o goleiro que perde é o melhor em campo, e foi o caso, o Rafael foi o melhor jogador do time de São Paulo. E aí, você não pode dizer que o Cruzeiro não mereceu a vitória. Então, o São Paulo poderia ter empatado? Poderia ter empatado, mas dizer que foi injusto, não foi injusto o resultado. O Cruzeiro foi muito eficiente. Esse Matheus Pereira joga muita bola. Esse Leonardo Jardim é um baita de um treinador. O tempo inteiro ele é vertical. Você vê, o Cruzeiro, tanto que o Cruzeiro, tudo bem que o Palmeiras joga hoje, né, 4 horas da tarde, mas o Cruzeiro voltou à vice-liderança e ele estava se afastando. É verdade. E desde quando ele assumiu o Cruzeiro, ele tratou de botar o Cruzeiro lá pra cima. O Cruzeiro subiu, o Cruzeiro... Ó, o Flamengo tá com 2 espelhos. Não se esqueça que o Cruzeiro tem um espelho que é do lado do Palmeiras, que é mais preocupante, porque Sim. o Palmeiras tem jogos a menos. O Palmeiras tem um jogo duríssimo hoje e vai jogar na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Então, quando você vai jogar contra o Corinthians e ainda na Neoquímica Arena, você não tem garantia nenhuma que vai fazer sequer um ponto. O Palmeiras pode ser favorito? Pode, mas não tem garantia. E o Cruzeiro já ganhou o jogo dele. E outra coisa, o Cruzeiro está em quartas de final de Copa do Brasil. Olha que interessante, quartas de final. E na partida de ida, meteu 2-0 no Atlético Mineiro, jogando na MRV Arena. Ou seja, o jogo de volta é no Mineirão e o Cruzeiro vai para esse jogo tendo vencido a partida de ida por 2-0, partida que custou o emprego do Cuca. O Cuca. E é outro cara que eu sei que enxerga futebol, eu sei que tem qualidade, mas se não parar de reclamar, lembra do que eu estou te falando? Quando você começa a ficar muito reclamão, as pessoas vão pegando o bode de você. As pessoas vão cansando de você. Porque às vezes você tem até razão na reclamação, mas quando ela vira recorrente, as pessoas vão pegando o bode de você. Ó chuva, ó céu. Ruim, mas esse meu departamento médico, mas esse calendário, essa diretoria prometeu 200 milhões de investimento, só me deu 100. Olha o meu adversário investiu 400 milhões, eu só investi 150, entendeu? A reclamação ela tem que ser muito pontual. Você tem que escolher as brigas, né? Escolha as suas brigas. Olha o livro aí, ó. O livro do Elia tá ficando cada vez melhor, hein? Vamos lançá-lo, então, no final do ano. Em algum momento ele sai. Em algum momento ele sai, né, não, Elia? E olha, o atacante Marcos Leonardo deve reforçar o São Paulo por empréstimo até o final do ano. As negociações com Al Hilal da Arábia Saudita avançam. E avançaram muito. É uma boa notícia, não é uma boa notícia para o São Paulo? Uma ótima notícia. É óbvio que vale destacar, esse aí é o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, ele era centroavante titular do time do Al Hilal. O time do Al Hilal foi treinado pelo Jorge Jesus. Só que agora... Deu ruim. O Jorge foi pro Nasser, o JJ foi para o Nasser, que é o time do Cristiano Ronaldo. E aí, no modelo do Blanc, que é o novo treinador do Al Hilal, não tem muito essa ideia de que você possa jogar com esse estilo que o Marcos Leonardo tem. Ele tem um modelo diferente. E para esse modelo diferente, e como lá você tem um número de estrangeiros determinado, você não tem problema de dinheiro lá. Eles contratam, pagam, não tem problema, mas você tem um número de estrangeiros limite. E aí, o treinador e a direção do clube entenderam, escolheram outros e aí o Marcos Leonardo ia ficar livre. E aí, o que acontece? Ele precisa jogar em algum lugar. Aí o São Paulo não pode pagar. O Marcos Leonardo, pra você ter uma ideia... Peraí, o São Paulo não vai pagar nada? Deve pagar, sim. Eu acho. Pouquinho? Eu não tenho exatamente o salário do Marcos Leonardo, mas eu garanto pra você que o Marcos Leonardo não ganha menos de 6 milhões por ano. Por mês. Oi, não, peraí. $1 milhão. 6 milhões por mês? Um pouquinho mais de $1 milhão. Eu garanto. Pode ser que eu esteja errado em 400 assim, mil, 500 mil. O Marcos Leonardo não ganha menos de 6 milhões. Vamos ser um pouco menos agressivos. Entre 5 e 6. 5 milhões entre de 5 dólares. E 6 entre 5 e 6 milhões de reais. Entre 5 e 6 milhões de reais. De reais, desculpa. De reais por mês, que não tá ruim, né? Não tá ruim. Não tá. Entre 5 e 6 de reais. Tá ruim, o que vai acontecer? Ele vem pro São Paulo e o Al Hilal deve pagar mais de 80% do salário dele. O São Paulo deve pagar $1 milhão para o Marcos Leonardo e a diferença toda deve ser paga pelo Al Hilal.
Ai, me deu até calor, Ai, menino. deu calor. Caso volte Lucas, volte Oscar também. E o que o São Paulo vem apresentando com Marcos Antônio, Bobadilha, Rafael em alta, cara, o São Paulo ganha uma força enorme, principalmente na Libertadores. Estamos falando de Marcos Leonardo. Rapaziada, deu reviravolta. O bom do mercado da bola, né, e do futebol, que quando você menos espera, dá reviravolta e uma situação que era praticamente impossível vira realidade. É o caso, mais uma vez agora, de Marcos Leonardo, que pode chegar no São Paulo. Rapaziada, segura aí que eu já vou te contar tudo isso e comentar um pouquinho de ontem para hoje, algumas coisas aí do São Paulo. A delegação do São Paulo retornou hoje para São Paulo e eles vão folgar amanhã, segunda e terça. Voltam a trabalhar na quarta-feira. A partir de quarta-feira, o time de São Paulo volta aos trabalhos. Tá? Semana de data FIFA, tá? Então depois vai ter Botafogo e depois o duelo da Libertadores, que é o mais importante. E nesse meio tempo, o São Paulo já vem preparando essa contratação para o cara chegar aqui, vestir a camisa e ajudar o São Paulo, que certamente vai ser muito importante para até o final dessa temporada. Segura aí que já vamos conversar um pouquinho sobre isso. Rapaziada, estou muito feliz, porque eu sinceramente não estava contando com uma notícia muito boa para hoje do São Paulo. Eu esperava talvez uma contratação assim de jogador um pouco mais velho, né, mano? Um cara, sei lá, né, livre assim no mercado, dando sopa e tal, que não era algo assim muito empolgante, mas o Marcos Leonardo me deixou bastante feliz, porque de fato é um nome muito bom, e torcer para o São Paulo resolver logo essa situação do Mailton, né? O Mailton ainda não foi anunciado por parte do São Paulo, porque ele ainda precisa acertar lá a sua volta ao Metalist, porque estava emprestado à Chapecoense, né? Então precisa acertar essa volta para depois ser repassado ao São Paulo. A expectativa é de um acerto amanhã, tá? Segunda-feira, então São Paulo tem nos bastidores essa informação, que tem a confiança e entusiasmo aí que até amanhã vai ser resolvido a situação aí do Mailton, tá? Ó, rapidinho, quero falar com vocês da MaisAge, o nosso parceiro. Para você aí que tem saldo no seu FGTS, quer adiantar uma grana importante, não sabe como, tem um boleto para pagar essa semana e não tem saída, né? Você, puta, mano, o que eu vou fazer? Entre em contato agora mesmo com a MaisAge, amigos, parceiros do canal Teclas Daniel há mais de 3 anos, já ajudou muita gente e certamente vai conseguir te ajudar também. Telefone na tela e vou deixar também o link aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo para você entrar em contato e falar que viu pelo Teclas, que você vai ter um atendimento especial. E lembrando, se você conseguir antecipar o seu saldo com a MaisAge, você também concorre lá com os amigos uma camisa do São Paulo, tá, rapaziada? Vamos lá então, cara, eu tô muito contente porque é uma notícia animadora e de fato tem muito fundamento. E Marcos Leonardo está muito perto de ser reforço do São Paulo. A contratação do jogador, pessoal, ela deve ser selada pelo menos, tá? Mas isso é praticamente já meio que acordado entre o São Paulo e o Al Hilal. Ele fica aqui até o final de 2025. Então, pelo que sabemos aqui, que é notícia de agora, tá? O jogador chega somente até o final do ano e não tem nada, opção de compra, obrigação, prorrogação, infelizmente, porque certamente esse cara, no meu ponto de vista, ele vai dar muito certo ao São Paulo. Eu acho que ele vai cair como uma luva nesse esquema do Crespo. Ele e o Mailton, cara, o São Paulo vai mudar completamente. Se já tá bom agora, vai ficar ainda melhor. Essa é a visão que eu tenho desse São Paulo, tá? Então as conversas avançaram nas últimas horas entre São Paulo e o Al Hilal. E o jogador, ele quer vir para o São Paulo. Então partiu também dele aí o interesse de voltar para o Brasil e jogar no São Paulo para ter vitrine, porque ano que vem será ano de Copa do Mundo. Então nesse tempo que ele ficar aqui, certamente ele vai se destacar e vai criar chances dele ser convocado para a seleção brasileira e poder sonhar aí com uma convocação para a Copa do Mundo, tá, pessoal? Então tá tendo todos os acertos ainda acontecendo. Pelo que parece, o Al Hilal vai pagar uma boa parte do salário, uma boa parte, tipo entre 50% a 60% mais ou menos do salário. Ele ganha lá 2 pau
2,5 pau. Então o São Paulo talvez está fazendo um investimento agora, pagando mais ou menos 1 milhão, 1.250.000 para o jogador ficar aqui até o final do ano, tá? Então, claro, isso pode mudar, são negociações, pode ser menos, pode ser mais. Eu acho que para o São Paulo é uma boa, um investimento, mesmo você pagando 1.200.000, vamos chutar alto aqui, 1.250.000 pelo jogador, e o Al Hilal lá paga metade. Eu acho que o São Paulo ganha muito, porque é um jogador de potencial, você vai investir em um cara até o final da temporada, tá? Que pode te dar retorno. O São Paulo, com somente a bilheteria do jogo contra a LDU aqui no Morumbi, vai ultrapassar o valor. E talvez não é à toa o aumento que o São Paulo fez nos ingressos para essa decisão, porque o São Paulo precisa fazer uma loucura agora. Então, para isso, o torcedor meio que vai bancar essa contratação, pelo menos até o final do ano, com o jogador. Porque certamente o Morumbi vai lotar nesse dia, com essa contratação aí, certamente os ingressos ainda vai ser loucura do torcedor ir atrás. Muitos torcedores ficaram revoltados com o aumento dos ingressos, que aumentou 300 vezes mais alguns setores e tal. E eu concordo que, para mim, não é legal o São Paulo fazer isso, ainda mais se você tem o plano de sócio ali, que todo jogo é aquele valor. De você nesse jogo aumenta, eu acho um absurdo. Mas se essa é a estratégia do São Paulo para trazer um nome de peso, que é o Marcos Leonardo, uma loucura que precisa ser feita, eu não vejo isso como ruim não, porque é o torcedor que está ajudando. O torcedor está bancando essa contratação aí do Marcos Leonardo, pelo menos até o final do ano. Então, alguns lugares estão comentando que ele pode vir de graça, sem pagar nada, nem salário. Eu acho meio difícil isso, tá? Eu acho meio difícil, mas a informação que eu tenho é que o São Paulo vai pagar uma parte. Então vamos aguardar até amanhã, certamente deve pintar outras informações também. Mas você concorda comigo? Se de fato foi isso, o São Paulo aumentou os ingressos para trazer uma contratação, você acha que a estratégia foi válida? Comenta aqui, porque o torcedor tem que ajudar também em alguns momentos, né? Apesar que a diretoria não merece, a diretoria já ganhou muita grana do torcedor, de vendas, e a gente vê que sobe a grana, a gente não sabe para onde vai, né? Mas, pô, nesse caso, é uma emergência. O São Paulo perdeu 3 atacantes de área, né, que são centroavantes e tal, e precisa arrumar um caminho. Então, talvez a diretoria achou esse caminho, viu que as vendas vão acontecer, mesmo aumentando o valor de forma absurda, para trazer um jogador. Eu não sei se é isso, tá? É um achismo meu aqui, tá, rapaziada? Mas a gente começa a ligar um pouco os pontos. Comenta aí o que você acha referente a isso. Cara, eu tô muito empolgado. Se realmente selar essa contratação, eu acho muito válido. Talvez pode ser um novo Amoroso, o Marcos Leonardo. Quem sabe, né, rapaziada? Vamos torcer aí, tá? Ó, e rapidinho, o Crespo ontem foi perguntado sobre o Rodriguinho, que fez uma excelente partida, né? Ele disse que fica feliz, né? E confirma tudo que o Rogério Ceni falava do jogador quando ele estava aqui como treinador. Então, o Crespo já tinha visto essa coletiva aí do Rogério Ceni na época que ele era treinador do São Paulo. E ontem foi uma coletiva bastante legal. Se você não viu ainda, tem no meu canal Teclas Daniel Sport, Teclas Daniel Sports. Eu vou deixar o link para vocês na tela final aqui nesse vídeo. E o Leonardo Jardim, o treinador do Cruzeiro, ele falou que o São Paulo que ele enfrentou ontem é totalmente diferente do São Paulo que ele enfrentou na terceira rodada, que é um time muito mais forte e organizado. E deu parabéns ao Crespo. Então, ele reconhecendo isso, até um jogador do Cruzeiro também, na entrevista pós-jogo, falou que o São Paulo é um time difícil, o São Paulo está diferente e tal. Então, ontem nós vimos, mesmo o São Paulo perdendo o jogo, o São Paulo fez uma partida maravilhosa, foi um jogo muito bom do São Paulo, só faltou de fato o resultado, né? E sobre contratações, né, rapaziada, o Crespo ele foi questionado sobre reforços na coletiva, né? Ele pegou o celular na hora e falou, pô, não recebi nenhuma notificação ainda. Então, certamente, o Crespo, eu acho que estava esperando já uma contratação para o São Paulo, tá? Então, certamente a diretoria deve ter passado alguma coisa para ele, pode estar tentando, a gente vai trazer e tal, e pode ser aí o Marcos Leonardo. Estamos na expectativa de amanhã aí, pelo menos, o São Paulo anunciar
essa contratação e acertar tudo. Tem até amanhã para resolver isso, tá, rapaziada? Então, o Petros dessa vez, né, mano, ele que meio que fez a ponte, né, com a diretoria do São Paulo, deu a letra, ó, Marcos Leonardo. O Casares foi lá, fez uma ligação, já saiu do negócio e viu que não tinha como. Ó, cenário improvisado aqui, que eu tô no Rio de Janeiro, volto amanhã pra São Paulo. O Mar do Rio, hein? Apartamento muito legal por aqui, vale a pena conferir. Galera, Marcos Leonardo muito perto do São Paulo. E por que a gente fala muito perto e não crava? Qual que é a diferença aí nessa história? Vamos lá, o São Paulo tá atrás do centroavante, porque tem 3 jogadores lesionados, né? Tem o Caleri lesionado, tem o Rio lesionado e tem o André Silva lesionado. 3 centroavantes que lesionaram o joelho. Não necessariamente a mesma lesão, o mesmo grau, só que os 3 lesionaram o joelho, ligamento no joelho. Enfim, o São Paulo precisa de um centroavante, apesar de que o Dineno, na minha opinião, fez uma partida muito interessante contra o Cruzeiro, mas nitidamente, no meu ponto de vista também, não é o cara de... Nossa, que o Crespo olha pra ele e fala, caramba, eu quero ele agora para ser o titular do meu time. Eu não acredito muito nisso. Até porque não foi pedido do Crespo, né? Mas enfim, o São Paulo quer um centroavante, precisa de um 9 agora para disputar a Libertadores. Esse é o foco do São Paulo. O São Paulo tem um foco grande. O foco do São Paulo na temporada é Libertadores, cara. E o São Paulo vê a possibilidade de estar nas quartas. São 4 jogos até chegar numa, quem sabe, uma final. Jogos difíceis. Só que, pô, se falar que não existe a chance, tá viajando, né? Claro que existe. O São Paulo chega forte aí na Libertadores. Então o São Paulo, sem centroavante, começou no começo da semana a especular alguns nomes. Ir atrás do mercado, oportunidades de mercado. Chegou no nome do Marcos Leonardo. No começo da semana, cara, todo mundo noticiou que existia um interesse, assim como vamos noticiar que, pô, João Pedro Sgarbi tem interesse em comprar uma Ferrari. Pô, enfim, só que não vou comprar uma Ferrari, né? Não tenho grana pra comprar uma Ferrari, pelo amor de Deus. Só que mudou um pouco a história. Por quê? Marcos Leonardo... Primeiro, São Paulino fanático. E teve uma comoção grande de torcedores são paulinos nas redes sociais dele. Imagina, São Paulino fanático, eu digo, é São Paulino de infância, né? O moleque, quando era criança, era São Paulino. Eu sei que o futebol é a profissão do cara. Muitas vezes o fato dele ser São Paulino ou não ser, não muda nada, tá? Porque o cara é a profissão dele. O cara vai focar o que é melhor pra carreira, o que é melhor pra família, o que é melhor financeiramente. Não julgo, pô, profissão do cara. Você também tem sua profissão, você pode amar a sua empresa, mas você faz suas escolhas também focado na sua felicidade, no seu bem-estar, no bem-estar da sua família, normal, é a profissão do cara. Só que isso mexe um pouco, né? Se o moleque é São Paulino, tem a possibilidade de jogar uma Libertadores pro São Paulo, não seria utilizado nesse momento lá no Al-Hilal, existe uma viradinha de chave aí de que, opa, meu time do coração, jogar Libertadores. Interessante, quero jogar a Copa do ano que vem. Interessante, pode me dar uma vitrine. Vai que eu chegue de São Paulo, pô, decido a Libertadores. Entro no radar de seleção brasileira, entro no radar de... Pô, o cara é assim que funciona. A gente sabe disso. A janela da Europa já não vai receber proposta e o Al-Hilal não liberaria também por, imagino que menos do que foi pago, né, por ele. Que é um valor muito alto, né, um valor muito alto que o Al-Hilal pagou. O São Paulo não tem grana para contratar, mas o São Paulo tem interesse no jogador pelo empréstimo. Um jogador que não foi inscrito, não vai jogar lá, ao invés do clube ficar com um cara lá encostado, que ninguém quer isso, emprestar. E aí que chega numa notícia que eu tenho diferente respeito, todos, mas eu acho muito difícil, tá? Acho muito difícil o Al-Hilal arcar com todos os custos do Marcos Leonardo. Muito difícil, não faz muito sentido. Existem, então, alguns impasses na história. Quando eu falo que está muito perto, por quê? Interesse do jogador existe, interesse do clube, São Paulo existe, interesse do Al-Hilal emprestar existe. O que falta? O São Paulo tem que correr muito agora contra o tempo, mas o que falta? Falta o Al-Hilal liberar parte da documentação, parte burocrática. Falta deixar o like. O São Paulo está cada vez mais otimista na contratação de Marcos Leonardo. Segundo a apuração da ESPN, as conversas com o Al-Hilal avançaram nas últimas horas e restam apenas detalhes para que o acordo de empréstimo até dezembro seja finalizado. Marcos Leonardo está fora dos planos do Al-Hilal e inclusive não foi inscrito da Champions Asiática e estava procurando um time para atuar ainda nesta janela de transferências. Sem muito espaço na Europa por conta da janela estar próxima do fim, o atacante reconsiderou jogar pelo São Paulo. Vale lembrar que na semana passada, o tricolor fez uma sondagem, mas as tratativas não avançaram. Porém, sem espaço na Europa e também no Al-Hilal, Júlio Casares insistiu em trazer o ex-menino da Vila e fez uma oferta que os árabes acharam muito vantajosa. Empréstimo de 3 meses e uma vitrine para o que o atacante possa ser vendido em janeiro, na próxima janela de transferências. De acordo com a apuração do Bola VIP Brasil, as negociações evoluíram nesta tarde de domingo, após Marcos Leonardo entender que pode se valorizar jogando a fase final da Libertadores e assim, no final do ano, se transferir para o clube europeu.
Como o Al Hilal entende que o atleta ficaria afastado e teria que pagar os salários, gostou da ideia apresentada por Casares e nesta segunda o acordo pode ser firmado em definitivo. Porém, nas últimas horas, um grande rival do São Paulo tentou atravessar a negociação. Isso porque o Palmeiras entrou na disputa e tentou comprar o atacante do Al Hilal. Todavia, Marcos Leonardo recusou a oferta palmeirense para jogar no seu clube de coração. Caso o acordo seja finalizado, Marcos Leonardo deve chegar até o fim de semana no CT da Barra Funda para se juntar com os seus companheiros para a grande disputa da Copa Libertadores da América. E você, torcedor, o que acha da situação de Marcos Leonardo? Deixe sua opinião nos comentários. Olá,